Boa noite a todos, queridos amigos, queridos irmãos de doutrina, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade, companheiros de outras casas espíritas, aqueles, enfim, que nos assistem nesse momento. Sintam-se abraçados na paz do Mestre Jesus. Para iniciar o nosso trabalho da noite, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando aos bons espíritos que nos amparem nessa tarefa, que possamos estar unidos num só pensamento, num só coração, para aproveitar o máximo do Evangelho desta noite. Que assim seja. Assim seja, vamos estudar hoje, falar um pouco, trocar umas ideias a respeito do capítulo 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que por sinal já está chegando ao final de mais um ciclo desse Evangelho. E assim sendo, hoje nos cabe falar um pouco desse capítulo, que nesse Evangelho que fazemos agora online, não é exatamente como funciona nas casas espíritas no dia de palestra. Então é um bate-papo, é uma forma que encontremos de nos manter unidos àqueles de nós que já nos habituamos a chegar nesse dia, nesse horário, e assistir o Evangelho e fazendo de forma como fazíamos nos encontros nas casas espíritas. Esse capítulo, Pedi e obtereis. Ele nos ensina a entender a importância, a qualidade e o porquê das preces. Fala da qualidade da prece. O que seria essa qualidade da prece? Se a prece é o momento ou a oração é o momento que nós religamos a Deus. Nós vamos ao encontro de Deus para fazer os nossos pedidos e, o que é também muito importante, fazer os nossos agradecimentos. Às vezes pedimos e esquecemos até da segunda parte, que é os agradecimentos. Jesus nos ensina, o Evangelho nos ensina isso, que para orarmos ou para fazermos a nossa prece, temos que entrar nos nossos aposentos. No Evangelho diz: entrar no seu quarto e em silêncio roga ao Pai que está no céu. E muitos nessa passagem entendem que temos que fazer a nossa oração, a nossa prece, só quando estivermos no nosso quarto, pensando assim num cômodo da nossa casa. Será que é só aí que devemos fazer a prece? Claro que não. Quando Jesus passa a nós esse ensinamento, quando fala entrai nos seus aposentos, no seu quarto, simplesmente é para que possamos entrar no nosso íntimo, elevar o nosso pensamento, a nossa mente a Deus e colocarmos a Ele as nossas necessidades. Só que também recomenda que quando formos fazer a nossa prece, que possamos estar puro naquele momento de coração. O que seria isso? Deixar para trás as mágoas, algum desafeto que possamos ter, que possamos estar consciente daquele pedido que vamos fazer a Deus.
tudo o que pedires em prece, com a pureza do teu coração, receberás. Mas depende muito do que pedimos a Deus naquele instante. Porque, via de regra, a gente recorre a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, no momento em que estamos em aflição. Quando está tudo tranquilo, está tudo bem, às vezes esquecemos dessa obrigação. Pedi e obtereis. Batei e a porta vos abrirá. Por que Jesus nos passa esse ensinamento? Porque é claro que em tudo temos que fazer a nossa parte. Em tudo temos que buscar. Porque há pessoas que questionam muitas vezes o porquê de fazer as preces. Há aqueles que às vezes dizem assim: se Deus conhece cada um de nós até melhor do que nós mesmos, por que eu devo fazer prece? Se Ele sabe o que eu preciso, o que eu necessito e o que eu mereço. Mas é claro que Ele nos dá a oportunidade de fazermos a nossa parte. Porque é muito cômodo quando qualquer um faz para nós aquilo que é de nossa responsabilidade, é de nossa obrigação. Por isso que muitos não entendem a qualidade da prece. O Evangelho também nos ensina que não é necessário fazermos um escândalo na hora da prece. Não é pela quantidade de palavras que a nossa prece terá o melhor merecimento, digamos assim, será melhor atendida. Ele nos dá, nesse capítulo, a parábola ali, né? Os ensinamentos do fariseu e do publicano. O fariseu, quando ia fazer sua oração, ele fazia questão de se engrandecer, de dizer: meu Pai, eu não sou como esse ou como aquele, eu jejuo, eu dou dízimo daquilo que eu ganho, daquilo que eu tenho. Ele se engrandecia de uma forma assim muito orgulhosa. Enquanto que o publicano, todos nós já sabemos essa passagem, ele não se achava nem no direito mesmo, diz o Evangelho, de erguer sua cabeça e se elevar aos céus. Ele não se sentia merecedor daquilo que ele pedia. Então ele diz assim: meu Deus, me ajuda a enfrentar tudo isso, a minha pequenez, me ajuda a merecer aquilo que estou pedindo. E também diz que não é necessário você ser como os hipócritas, que na sinagoga bradavam para todos os cantos para que ouvissem a sua prece. E até hoje ainda encontramos aqueles que quer fazer as suas orações, quer fazer a sua prece de uma forma que todos ouçam, porque acha-se que aquele poder daquelas tuas palavras, daquelas palavras bonitas, daquelas palavras fervorosas, é o seu recebimento daquilo que pede. Não há necessário, não tem necessidade, melhor dizendo, que você faça uma prece muito longa, achando que a eficácia dessa prece é diferenciada. Por isso que diz que quando formos fazer a nossa prece, entremos no nosso íntimo. Vamos conversar realmente com Deus. Colocar a Ele as nossas verdadeiras intenções. A verdadeira prece
é aquela que sai do nosso coração. E para que do nosso coração saia coisas boas, mensagens positivas, temos que estar ciente daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos pedindo. Será que tudo que pedimos em prece recebemos? Depende muito do que estamos pedindo. É claro que se nós fizermos uma prece pedindo coisas más ao nosso próximo, desejando o mal do nosso amigo, do nosso irmão, é claro que não vamos ser atendidos. E mesmo quando fazemos a nossa prece com perfeição, com certeza que iremos atingir aquele ponto que estamos buscando, atingir aquilo que necessitamos, temos que entender que o nosso Pai Celestial só vai dar a nós aquilo que for necessário. Às vezes fazemos prece pedindo a Deus riqueza, pedindo a Deus trabalho, pedindo a Deus fortunas, pedindo a Deus uma vida, financeira melhor. E não é à toa que muitas das religiões eles atacam justamente o ser, o cristão, pelas suas necessidades, prometendo isso e mais aquilo, materialmente falando. É claro que a nossa prece não pode ser assim, com essa intenção. Pedimos a Deus, pedimos aos bons espíritos e tenhamos a certeza que eles vão nos amparar. Quando necessitamos de amparo, de direcionamento, de paciência para poder atingir os nossos objetivos. Principalmente sendo o nosso objetivo coisas boas, o bem do nosso próximo, o amor àqueles que nos rodeiam. Isso é uma prece positiva. E não devemos também pedir coisas que de repente não é necessário para nós nesse momento. E Deus, como conhece as nossas necessidades, conhece, sabe daquilo que realmente necessitamos, Ele nos vai enviar no momento certo aquilo que é certo para nós. Às vezes aquilo que pedimos hoje, que achamos ser necessário nesse momento, ainda não é o tempo. Por isso que muitas vezes, eu sempre falo, nós pedimos tantos a Deus na nossa prece, que quando recebemos, já até esquecemos. Porque naquele momento que pedimos, não era necessário para nós. Recebemos quando necessário. A pureza do nosso coração é que vai resultar na qualidade, no retorno das nossas preces. Por isso que o Evangelho nos ensina que antes de fazermos a nossa oferta a Deus, o nosso pedido a Deus, temos que reconciliar com nossos adversários. Porque às vezes pedimos na nossa prece perdão a Deus por aquele erro que cometemos, algo que fizemos de errado, pedimos o perdão a Deus. E é necessário que façamos isso, que façamos essa conta do que estamos fazendo, dos erros que estamos cometendo. Mas temos também que perdoar os nossos devedores. Por quê? Se não perdoamos aqueles que de repente erraram contra nós, como queremos ser perdoados pelos pecados, pelos erros que cometemos? Por isso que temos que ter a pureza de coração no momento das nossas preces. É importante fazer as preces? É muito importante, é muito necessário. Mas na maioria das vezes
muitos irmãos ainda não compreenderam a necessidade de estarmos em prece. Em qualquer lugar que estejamos, podemos fazer a nossa prece. Muitas vezes estamos no trânsito, preocupados, atribulados, e temos ali um instante para fazer a nossa prece. Em alguns segundos, elevamos o nosso pensamento e pedimos a Deus o amparo que estamos necessitando nesse momento. Podemos fazer a prece pelos nossos inimigos, pelos nossos amigos, por aqueles que já desencarnaram, é claro. A eficácia da prece, em qualquer que seja a situação, ela é o bálsamo para aquele que pede, para aquele que recebe e para aqueles a quem estamos pedindo. Às vezes, uma ligação que fazemos com um amigo, com boas intenções, para saber como que está as coisas, o que está fazendo, o que está precisando, é uma forma de prece. Estamos colocando aquele amigo, aquele irmão, em nosso pensamento e elevando o nosso pensamento a Deus em seu favor. Aqueles familiares, aqueles amigos, aqueles que desencarnaram, que muitos acham que não precisam mais de prece, esses é que necessitam. E nós temos a obrigação de colocá-los em nossa prece. Às vezes, no momento da prece, lembramos de tantas pessoas, de tantos amigos, e não aproveitamos esse instante para pedir por eles. Então, é por isso que o Evangelho ensina das leis naturais, que você, muitas vezes, pode modificar essa sintonia. Existe aquele que diz: o meu destino está traçado. E eu, independente do que eu faço da minha vida, dos meus pensamentos, da forma que eu conduzo essa jornada, ele vai estar ali traçado. Será que está? Onde entra o nosso livre-arbítrio? Podemos modificar o nosso pensamento a cada momento. Muitas vezes somos influenciados por algum dos irmãozinhos, dos espíritos que muitas vezes querem nos colocar numa baixa sintonia, principalmente nesse momento que estamos vivendo, nessa situação que estamos passando nesse momento, quando, vez ou outra, nos bate aquela melancolia, aquela tristeza, aquele desânimo muitas vezes, pelas sintonias negativas que vivemos às vezes ao nosso redor. Qual é o nosso melhor remédio nesse momento? É acreditar em Deus e elevar o nosso pensamento em busca de coisas boas, de pensamentos positivos. É nele que encontramos a nossa felicidade. Fomos criados por Deus para sermos felizes. E como vamos ser felizes pensando negativo, querendo o mal do nosso próximo, torcendo para que as coisas dêem errado àqueles que muitas vezes não nós simpatizamos com ele? Não. Temos obrigação de lutar para estarmos sempre em sintonia com Deus, sempre em sintonia com os bons espíritos, buscando ajudar aquele que necessita muitas vezes somente de uma palavra de carinho, de um consolo. Às vezes alguém nos liga pedindo orientação, pedindo algum consolo, muitas vezes, que só a palavra já basta, e nos negamos, às vezes, a fazer isso. Como vamos fazer uma prece saudável, uma prece que surja um efeito para nós, se pensamos dessa forma? Se quando alguém bate a nossa porta pedindo socorro, nós viramos as costas. A prece nos religa a todo instante a Deus. Por isso temos que estar sempre em sintonia com o Pai Celestial.
aqueles que duvidam, né, da eficácia da prece, duvidam que conseguimos aquilo que precisamos através da prece, está enganado. Porque é necessário sempre estarmos em sintonia com Deus, a todo momento. Isso é o que nos conduz à nossa caminhada, à nossa jornada. Isso é o que nos leva a ter bons pensamentos, boas atitudes. E nesse momento em que vivemos, que a humanidade está passando, ainda há muito mais necessidade desses bons pensamentos. Recebemos muitas vezes as mensagens de incentivo e ele só nos coloca dessa forma. Que é só assim vamos conseguir passar por momentos difíceis hoje, né? E sempre que tivermos dificuldade. O Evangelho nos dá esse direcionamento para que possamos crer que Deus está sempre nos pedindo para que possamos estar em sintonia com coisas boas. Porque a prece, ela nos leva a entender que temos que fazer a nossa parte, buscando sempre, né, os pensamentos positivos que nos leva ao encontro do Mestre Jesus, ao encontro dos bons espíritos. Será que estamos fazendo as coisas dessa forma? Será que estamos aproveitando esse momento que estamos passando para modificar os nossos pensamentos? Aqueles pensamentos negativos e a gente modificar por pensamentos positivos? Será que estamos lembrando daqueles irmãos que estão passando dificuldade, aqueles que estão sofrendo muitas vezes porque perdeu seu ente querido, perdeu seu chefe de família? Será que estamos conseguindo sensibilizar com estas situações? Precisamos estar sempre nessa sintonia, fazendo essa correção na nossa vida para poder guiar, trilhar esse caminho do bem. Então, quando formos fazer a nossa prece, pedir por aqueles que necessitam, por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão passando por dificuldades, seja ela de qual maneira for. Então esse é o momento, né, dessa sintonia, né, dessa paz interior que cada um precisa para poder superar esse momento difícil, esse momento que estamos passando. Então este Evangelho, esse encontro nosso, né, mesmo virtual, ele nos serve para nos manter nessa sintonia, né? Manter esse elo que nos alimenta, que nos ajuda a nossa caminhada. Às vezes estamos distantes de pessoas que nós gostaríamos de estar encontrando sempre, de estar conversando, de estar abraçando. Isso não é possível, mas através do nosso pensamento nós podemos conseguir que essa união seja feita. Eu mentalizo alguém, que mentaliza outro alguém, em pensamentos positivos, que nos leva a enfrentar este momento difícil. E isso só é possível através das nossas preces. Buscai e achareis. Nós temos que buscar. Não devemos ficar achando que somos merecedores do que quer que seja. Me acontece algo de bom, me acontece algo não tão bom, mas muitas vezes as minhas atitudes estão causando essas coisas, esses momentos difíceis para mim mesmo. Então, temos a obrigação de estar sempre renovando os nossos pensamentos, nos prestando atenção nas nossas atitudes, no que estamos fazendo no nosso dia a dia, o que eu estou fazendo para melhorar um pouquinho o ambiente onde eu vivo, começando pelo meu lar, pela minha família, praticando o Evangelho no lar. Eu costumo sempre reforçar nesse sentido, né?
para que possamos estar em sintonia, pedindo o auxílio espiritual para a nossa caminhada. Não é fácil? Claro que não é fácil. Também não é fácil estar aqui nesse momento, né? Falando desse capítulo, através da tecnologia que temos, né? Não é fácil, mas precisamos ter a certeza que tudo isso está nos impulsando no caminho do bem. Graças a Deus que temos aqueles irmãos que estão trabalhando, né, nisso tudo para que isso aconteça, para que a gente possa falar um pouquinho das coisas de Deus, trocar umas ideias, para não perdermos esse foco. Assistimos, né, as palestras dos irmãos, colhemos dali algo positivo para a nossa caminhada. Isso é muito importante. Cada um de nós, com nossas dificuldades, cada um de nós buscando da nossa forma, né, do nosso jeito que encontramos para glorificar a Deus e pedir em prece por todos aqueles que necessitam de um amparo, que necessitam de um ombro amigo. E a cada momento que passa, essa necessidade aumenta. E nós, que conhecemos um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, que sabemos o porquê de todos esses acontecimentos, temos que estar dando um passo à frente para que tudo se possa ser compreendido nessa caminhada, nessa jornada. Queridos irmãos, queridos amigos, esse é um momento de descontração, de bate-papo, onde nos leva um pouco, né, a encontrar esses amigos, esses irmãos que estão do outro lado. E rogamos sempre que continuemos nessa caminhada, nessa jornada, buscando o auxílio do Pai Celestial a cada um que necessita. Neste momento, quero agradecer a oportunidade que temos, agradecer a Deus por ter nos dado esse momento para conversar com os irmãos e levar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus a cada coração. Que o Mestre nos abençoe, nos ampare e proteja cada irmão que está nos assistindo nesse momento ou que venha nos assistir. Que a paz do Mestre Jesus se encontre em cada coração, hoje e sempre. Que o Pai Celestial nos abençoe e que nos dê novas oportunidades de estarmos reunidos. Que assim seja, graças a Deus.